Os pastores dizem: sou servo de Deus, eu sou um profeta de Deus, fui enviado a essa igreja pelo mandado de Deus, eu tenho um chamado, estou fazendo a obra de Deus. Aí fala sobre o que é o casamento, fala sobre batismo, fala sobre fornicação, dizem para obedecer os pastores, dizem que servem a Deus, dizem que a igreja é soberana, eles dizem que a igreja que cresce em número é uma igreja abençoada por Deus, eles dizem que a Bíblia é regra infalível de fé e conduta e prática, e enfim, tudo é mentira. Na hora que eles falarem a verdade, o sistema cai. E aí todas as ordenanças das igrejas são estacas de madeira, formando o curral para prender as almas, as ovelhas. É isso aí. Meus queridos, sou o pastor Frank Lima, esse é o canal Abrindo a Mente e você é muito bem-vindo. Nós vamos falar a terceira parte da nossa mensagem sobre mentiras que os pastores contam. Então é isso aí. A primeira mentira da terceira parte da nossa mensagem é dizer: sou um profeta de Deus. Jesus disse que dos homens nascidos de mulher, ninguém foi tão grande como João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde a lei até os profetas, a antiga aliança, ela tinha os seus profetas, e o último deles foi João Batista, primo do Messias. Isabel era prima de Maria, e ambas engravidaram. E João Batista, filho de Zacarias, sacerdote, esposo de Isabel, ele foi para o deserto e começou a apregoar, dizendo: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Vale dizer que esse deserto não era como o da Arábia. O deserto, eles iam mais para montanhas, para lugares, mas era habitado de pessoas. E ele começou a anunciar para as pessoas a vinda do Messias. E aquele foi o último dos profetas que anunciou a chegada, o advento do Messias. Foi o último. Então depois de João Batista não teve nenhum outro profeta. Estava escrito que ele vinha no espírito e virtude de Elias, mas não disse que ele era Elias, porque na verdade não encaixa as coisas. Muitos pensaram que ele foi ressurreição de Elias, mas João Batista não foi. Perguntaram para ele mesmo: tu és Elias? Ele disse: não sou. Então, ele não é o Elias. Quando Jesus disse o seguinte: se bem quereis o reconhecer, ele é Elias, significava dizer que era aquele que estava profetizado que viria no espírito e virtude de Elias. Ok, então, na nova aliança, através do Espírito Santo, todos os crentes, eles podem ter dons, eles podem estimular os dons espirituais, sim, através do Espírito. Então, profecia tornou-se um dom. Antigamente era um ministério, as pessoas encarnavam neles mesmos, mas hoje em dia é um dom e todo mundo pode profetizar. Então, quando um pastor disser que ele é um profeta, ou seja, como aqueles do Antigo Testamento, não é verdade. Não existem hoje profetas de ofício. Isso é uma mentira. Mas se isso agrega nele maior valor, maior qualidade espiritual, então eles mentem. Eu sou profeta, eu sou profeta. Os chamados profetas é apenas alguém que pelo dom profetiza, mas o ministério acabou em João Batista. Então, se o teu pastor diz: eu sou profeta, ele pode até acertar algumas profecias, mas ele não tem o ofício de profeta, porque o ofício de profeta ficou agora nos ombros de Jesus. Ele agora, na nova aliança, se tornou tudo: líder, legislador, profeta. Profeta, sacerdote, rei. Tudo está agora no Messias e nós recebemos dele dons. Inclusive, os dons ministeriais de profetas, evangelistas, pastores e mestres são dons. Agora, dons através do Espírito. Mas ministérios mesmo, não. Isso aí ficou no passado também. Alguém pode discordar, certamente, é claro. Se apoiam nesses versos aí,
que está escrito em Efésios, se não me falha a memória, 4:11, me corrija aí, depois eu vou dar uma olhada. 6:10 é armadura espiritual. Então, parece que 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, até que todos venham à plenitude de Cristo, à estatura, à varonilidade de Cristo. Então, assim, deu no passado, e isso aí está mostrando, são vocações, mas não vou entrar nesse mérito. Então é isso. Quando o pastor disser, eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou profeta. Mentira. Ministério de profeta acabou em João Batista. Segunda mentira. Dizer que o casamento civil, a cerimônia é casamento. Não, não é. Não é. O casamento, ele não é aquela cerimônia que o pastor faz e o contrato que o juiz faz, não é. O casamento, ele é o estado de morar em uma casa, um casal. E é a expressão brasileira que nós usamos para um conluio conjugal, de estar um casal juntos. Mas está escrito que o Abraão mandou o Eliezer, o seu mordomo, até a casa de um parente chamado Labão para procurar uma filha, para casar com seu filho Isaque, seu filho único Isaque. E, na verdade, não era único porque teve o Ismael, que foi filho da Agar, a serva egípcia, né? Mas, como Abraão fez o que Sara disse, mandou ela para o deserto com o filho para morrer, e aí fez igual o Abílio Santana, que não assumiu algum filho, o Marcos Antônio, que também não quis assumir algum filho, deixou lá no deserto, então ficou como um filho único Isaque, né? Ok, então mandou o mordomo ir até Labão procurar uma moça, uma prima, para casar com Isaque. E aí o Eliezer, o mordomo de Abraão, conversou com Rebeca, e Rebeca conversou com os pais e disse que ia com Eliezer para casar com o primo Isaque. Ia na sua montaria, na sua mula, e quando chegou lá no campo estava Isaque, e tinha a tenda do Isaque. Isaque estava andando lá no campo, e quando viu a Rebeca, saiu ao encontro dela, pegou ela pela mão, levou para a tenda dele, a barraca dele, e eles ficaram juntos, praticaram sexo. Pronto, isso aí foi o casamento. O casamento é o ato sexual dos dois, foi o casamento. Não tinha pastor dizendo se ajoelha, põe a mão na Bíblia, né? Vou falar para o homem, falar para a mulher, né? Ou na igreja católica, fazer a cerimônia, na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza, na doença, na saúde, no chifre e na fidelidade. Não. Tão somente os dois se deitaram juntos e acabou. E não havia profecias dizendo, Deus vai levantar juízes e vai levantar pastores e padres para fazer a cerimônia do casamento. Não. Então o casamento que os pastores falam é mentira, não é a verdade, né? O casamento era isso. Até Jesus depois reiterou isso que estava escrito lá. Ele disse, não ouvistes o que foi dito? Deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, serão os dois uma só carne. Pronto. Então a união do homem com a mulher, tornando os dois uma só carne, é o casamento. O que o líder faz é apenas uma cerimônia da sua liturgia religiosa, para poder implementar alguma coisa ali, para dizer que está abençoando o casal, mas não tem como abençoar. É uma decisão dos dois. Se os dois não fizer por onde, não tem bênção. E o juiz apenas faz um contrato de bens. Então nem juiz nem pastor casa. Se disser que fazem um casamento é mentira. Não é a verdade. Mas na verdade o trabalho desses senhores é só com coisa criada por homens. Não tem nada a ver com o ensino do Messias. É pastor e padre, sempre foi assim. As cerimônias que eles fazem são madeiras no curral. Aí vai prendendo o cara. Tipo assim, lá em Israel, os fariseus e saduceus tinham um costume, e os da Torá, os da lei de Moisés, que Moisés historicamente nem se encontra, né? Tinha a forma de apresentar os filhos. E aí nós vamos fazer o seguinte, Zacarias, né, nosso João Batista, apresentou no templo. Mas o Criador, o pai do Messias, o que pediu foi simples, foi para amar o Criador
e amar o próximo. Não foi para fazer um monte de rituais. Até falou para Jeremias: diga para eles que eles trazem sangue de bode e de ovelha, os sacerdotes. Quem foi que requeriu isso? Eu nunca pedi sangue. Isso o Criador falando por Jeremias. Eu nunca pedi isso nos meus átrios. Eu não quero esse tipo de coisa, né? Não quero. Mas outro Deus pedia sacrifícios diários, pedia que mandasse um bode para o deserto, bode expiatório, e pedia sangue no novilho, e tanta coisa, cara. Então sempre houve dois deuses, o verdadeiro e o falso, né? Então, o que acontece, né? O líder, ele vai e começa... olha como é que uma pessoa é presa pelos líderes, né? Olha, aquele pastor Genésio ali, quando eu era criança, ele me apresentou no templo. Olha só, fui apresentado pelas mãos do pastor Genésio. E quando eu cresci, que eu de fato quis me batizar, Genésio me batizou, né? E então, quando eu fiquei noivo, o Genésio também fez o meu noivado. E quando foi meu casamento, Mr. Genésio fez o meu casamento. E eu me tornei um auxiliar de trabalho porque Genésio me chamou para o quadro de auxiliares. Me tornei um diácono porque ele me chamou para o diaconato. E depois o senhor Genésio me deu o cargo de presbítero. E agora o senhor Genésio faz parte da diretoria da convenção e ele me deu uma carta de autorização de evangelista. E agora o pastor Genésio me apresentou à convenção para eu ser consagrado evangelista. E agora, pastor Genésio pediu que me ordenasse pastor. E agora, eu espero que na minha morte, se eu morrer primeiro, o pastor Genésio faça o meu funeral. Então, todos esses rituais, eles, perante o Criador, não existem. Não precisa de nada disso. Mas esses rituais, assim como o lançamento da pedra fundamental, né, que é um rito mais maçônico para a inauguração de um templo, assim como a inauguração de um navio, as pessoas quebrando champanhe na proa do navio, e todo tipo de coisa. É tudo criado por homem, não tem nada a ver com o que Jesus pediu. Jesus nunca fez ritual nenhum. Ah, mas ele estava no casamento em Caná da Galileia, por isso estava aprovando o ritual do casamento. Não, ele foi convidado para uma festa, tinha pessoas para ele evangelizar e foi. Não quer dizer que estava ali, então, porque estava ali, era dizendo que ia para fazer casamento. Não. Ele foi convidado algumas vezes para a casa de Marta e de Maria e de Lázaro, e ele foi. E o pessoal dizia que Marta, Maria e Lázaro aprontavam, inclusive que Maria foi pega em ato flagrante de adultério. Eles dizem que foi ela, uns estudiosos. E não Maria Madalena. Maria Madalena foi expulsa 7 espíritos só. E foi até chamado ele de amigo de pecadores. Mas Jesus não pecava. Não ia pecar só porque estava na casa deles. Ia lá porque eram amigos. Ele sempre foi amigo de pessoas. Por exemplo, ele fez amizade com a mulher lá no poço de Sicar. E falou que os verdadeiros adoradores não adorem templo e nem monte. E aquela mulher tinha 5 maridos, já tinha tido 5, agora era o 6º, e o que tinha não era dela. E ele fez uma amizade com aquela mulher, mas Jesus não tinha várias mulheres. As que seguiam eles, está escrito que algumas que tinham recursos acompanhava para suprir com as suas fazendas, com recursos, fazia a campanha para ajudar Jesus. Mas o que era que Jesus fazia com recursos? Era pegar dinheiro, comprar comida para as pessoas que estavam com ele. Era assim que fazia. E foi assim que a igreja primitiva fez. Pegava recursos, comprava de comida, supria as necessidades de cada um deles e andava de porta em porta para não deixar faltar o pão. Então, o casamento na igreja, que eles dizem, é uma mentira. Casamento, ainda dizem, quem não casou, quem não fez um contrato no cartório, quem não participou da cerimônia que o pastor ou o padre fez, está amancebado. Mentira do padre. Está fora de comunhão, mentira do pastor. Está casado. O casamento é se juntar os dois. Não precisa de padre nem de juiz. Isso aí, o juiz faz isso apenas pela ordem da poli, da cidade, a forma que a sociedade hipócrita e corrupta faz somente. E faz também para um bom andamento, né? Mas até leis que foram criadas sobre adultério para pessoas serem punidas
é que destruírem casamento não são nem aplicadas? Não são aplicadas, né? Porque é uma hipocrisia só. E tem outra coisa, é uma mentira que o juiz fala e que o padre fala. O pastor fala essa mentira também. E eu vos declaro, marido e mulher, até que a morte os separe. Mentira. O que separa mais é divórcio. Separa muito mais do que a morte. Essa é a realidade. É um mundo de mentiras, mas João 8,32 está escrito: e conhecereis a verdade vos libertará. João 14,6, Jesus disse: eu sou a verdade. Se você quiser a verdade, procura o ensino de Jesus. Não vai bater com as coisas que os líderes falam. Por isso, vejam que esses líderes não servem a Jesus. Então, a primeira mentira é dizer que é profeta. O último foi João Batista. Segundo, dizer que casamento é na igreja ou casamento civil. Nenhum dos dois é casamento. Casamento é o homem se unir com a mulher. Agora, o terceiro, mentira que os pastores falam, é que fornicação é jovens solteiros praticarem sexo sem serem casados. Mentira também. Fornicação foi usada essa palavra da Bíblia pelo fato de um jovem ter praticado sexo com a sua madrasta. E aí foi usada a palavra fornicação. E na etimologia da palavra encontra-se fornicação como os antigos bordéis de prostitutas chamava de fornicação. Mas se um rapaz, ele namora, ele tem a sua namorada, ele não anda namorando com todo mundo, ele namora com alguém e ele são adultos e ele praticar sexo com ela, não é fornicação. Não, não é. Fornicação, segundo a Bíblia, segundo exegetas, segundo biblicistas, segundo hebraístas, foi um rapaz ficar sexualmente com a sua madrasta. Isso foi fornicação. E fornicação era chamado as meninas, as acompanhantes romanas. Mas ter a sua namorada. Não, vocês namoram, mas fica a 1 metro de distância, fica a 1 palmo de distância. Não podem trocar fluidos. Vocês não podem ter o ato sexual, porque isso é fornicação, isso é pecado. Mentira. Não está escrito em lugar nenhum isso aí. E não é pecado, não. Se você ama a sua namorada, aí os dois querem terem sexo. Se amam, se escolheram. Não, eu vou esperar o ritual do pastor. Mandar eu me ajoelhar, botar a mão na Bíblia. Um outro macho igual eu, que certamente praticou antes do casamento, mas agora tem um ofício de pastor, hipocritamente vai dizer que depois que fizer uma cerimônia na igreja que a gente pode ficar. Olha que coisa mais sem lógica. E quando um juiz fizer um contrato de bênção, um juiz corrupto, que só o Satanás, que a primeira vez que Jesus falou de juiz, falou logo de um corrupto, e que não fazia justiça, e a pobre da viúva perturbou para ele, porque ele estava se sentindo perturbado, vamos fazer justiça para essa mulher, mas era um cara que não tinha caráter, não tinha nem amor, não tinha equidade. Aí, só vou amar a minha amada namorada quando o juiz fizer um ritual. Poxa, estão enganando você, meu irmão. Aí eu digo para você, pastor Frank Lima está dizendo para você, você é jovem, encontrou tua cara metade, quer se deitar com ela? Isaac não se deitou com Rebeca, não tinha merda de padre, merda de pastor, nem merda de juiz, nada. Simplesmente se deitou com ela, era um casal abençoado por Deus. E agora não, vai precisar, para você se deitar com a sua amada, para ela deitar com você, ter o aval do pastor e o aval do juiz? Você escolhe o que você quiser. Ouro é amarelo e merda também é amarela. Escolha o que você quiser, mas estão te enganando. Então, dizer que jovem que fica com a sua namorada está fornicando é mentira que os pastores mentem. E por que eles mentem? Porque tem quem goste de mentira. Não tem um ditado brasileiro? Me engana que eu gosto. Eu não gosto, nem tente me enganar, porque não vai ficar assim, né? Então vamos para a quarta mentira que os pastores contam. Eles dizem, está escrito, obedecei a vossos pastores. Não, essa nova versão aí, obedecer a vossos pastores, é mentirosa, é enganosa. Era escrito no original, no hebraico, era escrito o seguinte, foi escrito o seguinte, que traduziram para o grego. Obedecer a vossos guias. Por exemplo, alguma pessoa que tinha conhecimento do evangelho que transmitia para alguma outra pessoa, que não havia templos assim. Até que se eles se reunissem, seriam mortos. Não tinha, né? E agora se reúnem em templos porque já estão todos mortos espiritualmente. Não precisa matar mais fisicamente, que é uma questão de tempo, vai morrer. O arrebatamento também, possivelmente, do jeito que eles pregam e que eu preguei, não vai acontecer. E vai acabar mais cedo ou mais tarde morrendo, mas espiritualmente já estão mortos.
Eu vou até ilustrar aqui, eu lembro do meu irmão mais novo, Francisco Chagas, irmão Chagas Lima. Ele é pregador, um excelente pregador. E eu lembro que eu estava em São Paulo e eu perguntava aqui a igreja em Lagoinha, Xeré, né? Na época tinha até um líder, um senhor chamado Galdino, e eu brincava e perguntava, como é que tá aí? E ele dizia, tá todo mundo morto aqui. Estou tentando, sempre querendo um avivamento, mas tá. Ele brincava e dizia, tá todo mundo morto. Eu sei que ele falava brincando, mas nas entrelinhas nós sabemos como é, né? Então, obedecei a vossos pastores? Não, não tem pastores. Existe um pastor, o sumo pastor. Ele agora é líder, legislador, profeta na nova aliança. Ele é profeta, sacerdote, rei, e sumo pastor, e sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É tudo, cara. Se você que é do cristianismo, do catolicismo e protestantismo, você acredita, Jesus é tudo, não sobrou nada para homem nenhum. Paulo falou para Timóteo, só existe um único mediador entre Deus e o homem. E é o pastor? Não. Só existe um, é Jesus. Só ele fica entre Deus e o homem. Antigamente tinha um sacerdote, a semelhança do padre, do pastor. Tinha um sacerdote que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. E tinha os levitas que diariamente faziam sacrifícios, queimava coisa ali perante o Deus de Israel. O Deus que gosta de churrasco, que gosta de criança morta, que gosta de sangue nos átrios dele, luas novas e sábado. Mas o Deus de Jeremias, o Deus do Messias, disse, eu não quero lua nova, não quero sábado, não quero sangue nos meus átrios, eu não quero isso. Então o sumo sacerdote é segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, sem descendência, sem parentes, único, que é uma figura do Messias, é uma tipologia do Messias. O sumo sacerdote entrou uma única vez no santuário e propiciou a eterna redenção. Então existe um guia. Esse guia, esse mestre, ele disse em Mateus 23, só existe um mestre, é o Messias, ele mesmo. Em João 14 ele disse, eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador. Ele disse, e ele ensinará a vocês todas as coisas. Então quem guia é o Espírito Santo. 1 Coríntios 3:16. Vós sois o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em vós. Está escrito que a igreja tem a unção do santo. O que é o santo? É o Messias. A unção do santo que é? O Espírito do Messias. E sabeis tudo, nós já sabemos. Você não tem a Bíblia para ler? Então um guia, o que é o guia? Se você pega um guia turístico para você conhecer a cidade, tu vai passar a vida toda com o guia na mão? Se você vai para uma savana na África, precisa de um guia. Você vai viver agora com aquele guia? Não. O guia é para apontar o caminho. E você, depois que você vê o caminho, você segue o caminho. Entendeu? Você está me entendendo? Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou do Messias. Por quê? Eu sigo o Messias. Então, se eu quero imitar Paulo, vou fazer igual Paulo. Vou seguir o Messias. Entendeu? É isso aí. Então, na casa de Eunice e de Lloyd, Eunice, filha de Lloyd. E Eunice, mãe de Timóteo, filha de Lloyd. E Timóteo, filho de Eunice e neto de Lloyd. Que era mais velha que guiava no início, era Lloyd. E ficou sendo assim, né? Ah, não, Timóteo é o pastor Timóteo. Não, o Timóteo não guiava Lloyd, não. Lloyd começou a guiar e teve a filha e teve neto ali. Não era pastor, né? Agora, nessa estratégia, obedecer a vossos pastores aí ferrou, cara. Porque teve pastor que disse que era para a esposa do irmão dormir junto com ele. E outro disse que era para dormir na cama junto com eles. Aí os pastores botam os irmãos para vender indulgências para ele. Vender lenço ungido, vender toalha ungido, martelo ungido, tijolo ungido, merda ungida. E o cara vai obedecer, porque tem de obedecer os pastores, né? Aí botam eles para fazer bazar. Aí vai botar... Teve um americano e teve um da África, né? Botaram os irmãos para comer grama, para tomar gasolina. E eu falei aqui que alguns para dormir na mesma cama. Eu era pastor em Hererê e tinha um presbítero chamado Elias. Hoje ele é pastor. Não vou entrar em muitos detalhes. Sei que lá em Pereiro teve um pastor chamado Aminadab. Fazia parte do ministério que eu fiz parte da Comeadec, que agora é Conadec. E eles me contaram uma história lá que o pastor Aminadab gostava muito de pegar as mulheres por onde passava. Eu perguntei aos presidentes, eles disseram, aquilo é um porco, aquilo é um porco. Mas não mexiam com ele porque ele era parente de gente importante, entendeu?
não mexiam com ele, que ele era parente de gente importante. E aí, se não me falha a memória, era parente de Israel, que era um outro líder grande também, que era outro que por onde passava pegava mais de uma mulher, mas era como importante, porque sempre estava em igrejas grandes e diziam que se mexesse com ele ia para Canaã. Então aquele Aminadab, ele uma certa vez foi dormir no quarto junto com o Elias e a Elisângela. E a Elisângela, o Elias hoje ele é pastor, há muito tempo ele é pastor, né? É filho de pastor também. E os irmãos me contando, rindo, porque à noite o pastor Aminadab, que era da cidade de Pereiro, onde eu fui pastor em Hererê, lá vizinho. E o Elias ainda trabalhou na minha casa e ainda somos amigos. À noite ele foi apalpar as coxas da esposa do Elisângela, a esposa do Elias, e ficou apalpando foi as coxas do Elias. Tinha essas... Não, essas histórias estão cheias assim, entendeu? Por aí você vê que não são servos, não são profetas, não são apóstolos, não são pastores, são apenas homens cães gulosos que querem comer tudo, não é? É isso aí. Mas, se um pastor disser que Deus está mandando ele dormir no quarto junto com os irmãos, é para abençoar, irmão. Se é o pastor, é Deus. É Deus que está mandando. Se você entrega dinheiro para o pastor e ele gasta com homossexuais, com meretrizes, ele gasta com droga, com tudo que for, as pessoas vão dizer, não, eu estou botando na mão do pastor, o representante de Deus. Se ele usar mal, é ele Deus, eu estou livre o cacete. Você não está livre, não. No dia que você for prestar conta, cada um prestar conta perante as suas obras, você não vai ter pastor nenhum como advogado. Só existe um advogado, está escrito. É só o Messias que pode ser advogado. Aquele que você não serve porque está obedecendo a pastores, e eles estão mandando você para os quintos e os sextos e os sétimos, nono, décimos infernos. Então, teve pastores aí que já botaram as pessoas para comer grama, as meninas lá na África se ajoelharem na beira da praia de quatro e ele sair dando as lambidinhas no bumbum delas para que elas casem, né? Também, pastor lá na África, fez o culto do apalpamento de Bilaus para que crescessem mais dos três pernas africanos, né? Já são 3 pernas já. E ainda que tamanho vai ficar, né? Para ficar depois como? Com jumento ou com ser humano? Porque para que aumentar mais? Se fosse na China, no Japão, a gente dizia, é de Deus, né? Mas como é que o cara faz oração? Pois é, pastor fazendo oração, pegando nos bilhões dos irmãos para crescer um pouco mais na África. Imagina só o tamanho que não vai ficar, né? Então o que acontece? Aí fazem fogueira santa, né? Vamos fazer fogueira santa, vamos fazer campanha de sacrifício, que campanha é sacrifício. Por que você obedece? Não, porque é o pastor, está lhe enganando, está mentindo. Não tem nada disso na Bíblia, não foi mandado fazer nada disso. E nunca Jesus disse, obedeça aos meus pastores. Não. Tem até uma música que o J. Neto canta, eu sempre gostei das músicas de J. Neto, não tem nada contra. Para mim, música é poesia. Ele canta assim: nessa hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou, e Jesus recebendo para ele também vai falar, contempla esta linda cidade que você vai morar. O que mostra mais na escritura seria o seguinte: nessa hora os falsos pastores vão apresentar as supostas igrejas que aqui na terra eles exploraram, e Jesus, olhando para ele, também vai falar: aparta-te de mim, maldito, no inferno vai queimar. Só se for, porque só tem um pastor que é ele mesmo. Esses aí, não existe esse negócio. Vão entregar as igrejas. Não existe, cara. Não existe. Ele disse: o bom pastor é o que dá a vida pelas ovelhas. Eu nunca vi ninguém dando vida por ovelha. Mas tiram a vida das ovelhas. Tiram a lã, tiram a carne, tiram a gordura, tiram o sangue e rói os ossos. São cães gulosos que cada um só quer o seu pedaço, disse o profeta Isaías. Então, nesse afã de obedecer a pastores, né, eles deitam e rolam. Eles mandam os crentes fazerem tudo. Mas é mentira esse negócio de obedecer a pastores. É para obedecer a um pastor. Em João capítulo 10 ele disse: eu sou o pastor e as ovelhas me dão ouvidos.
Mas elas não deram ouvido aos falsos. Todos os que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, né? Inclusive Moisés, que era pastor, né? Ele disse, mas as ovelhas não deram ouvidos. Então, é para dar ouvido e obedecer a um pastor que é Jesus, né? Essa é a quarta mentira. Vamos recapitular a primeira mentira. Sou profeta de Deus. Não. João Batista foi o último. Segunda mentira. O casamento, irmão, é na igreja ou no civil. Não, o casamento é o ato sexual do casal e morar numa casa juntos. É ele só. E não é pecado e nem é fornicação, nem é adultério, nem é estar amancebado. É mentira do padre e do pastor. Foi assim que Isaac e que outros casaram. Esse negócio de usar o juiz para fazer contrato de bens, que é até seguro de uma certa forma, e a cerimônia do padre e do pastor, isso aí foi criado depois, não tem nada a ver com a Bíblia, nem Jesus falou sobre isso. E a terceira, fornicação de jovem que fazem sexo sem estar casado. Se for com a namorada dele que vai casar, não tem problema. Dizer que a fornicação é mentira. Fornicação era ficar com a madrasta. E a quarta é essa, dizer que é para obedecer os pastores e aí eles deitam e rolam. Bom, nós vamos hoje ficar por aqui. Depois eu vou continuar nessa mensagem. E tem muitos panos para manga, porque tudo que funciona das religiões não é a verdade. Mas quem lê, entende. Quem não lê, acredita. Você acredita no que os outros dizem porque você não lê, você não constata. Mas o que eu falo aqui no YouTube pode ser observado pelo mundo todo. Inclusive eu tenho um respaldo da Bíblia. Se você é apaixonado, religioso, quer discordar, discorde. Mas discorde com respeito, que eu não sou fantoche de ninguém. Eu sou de brincadeira. Eu gosto de brincar, eu sou uma criança. Mas se tocar na minha fé, ou se vier zombar da minha fé, eu não respeito pai, nem mãe, nem irmão, nem tio, nem padrinho, nem ninguém. Não respeito Satanás nenhum. Respeito todo mundo, mas quero respeito também. Não é porque eu sou pai que eu devo desrespeitar a fé dos meus filhos. Meus filhos, eu tenho 2 filhos. Um tem 18, outro tem 21 anos. Né? São as coisas mais lindas do mundo. A fé deles é eles que dizem que eles vão ser o que eles querem acreditar. E o que eles acreditam é o que eu acredito. Eles acreditam num Criador, mas já sabem que as religiões foram criadas por mentirosos homens para dominar os outros. Essa é uma das grandes bestas do Apocalipse que dá de beber a todas as nações da ira da sua prostituição. Eu digo que as religiões perante o Criador são prostituição. Estão colocando noivos no lugar do Criador. Existe uma fé. Eu respeito a fé de todo mundo, entendeu? Eu respeito. Agora, à luz da Escritura, existe o marido que é o Messias e existe a noiva que é a igreja. E o restante, que aparecer no meio, são amantes. Inclusive líderes que se fazem passar por Jesus, que recebem até adoração. As pessoas se ajoelham nos pés deles. Não é só do Henri Cristo que as suas seguidoras se dobram, não. Perante os pastores, dobram os joelhos perante eles e têm como máxima autoridade. É mentira. Não é a verdade. A verdade, o caminho e a vida é o Messias, João 14,6. O Pai abençoe a todos. Um grande abraço, até o próximo vídeo.